número 15. A gente vai fazer uma série, de 3 ministrações, sendo essa a primeira. E em cima de Salmo 15, o título é esse que está aí escrito na tela, Morando com Deus. Mas antes de dar o início, por que não vamos ler este salmo maravilhoso? É um salmo curtinho, Salmo 15, um salmo de Davi, e diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem age assim não será jamais abalado. Amém, irmãos? Gostaria de orar mais uma vez, então se vocês pudessem abaixar as vossas cabeças, fechar os vossos olhos. Pai, nós te agradecemos primeiramente porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e o Senhor é o nosso Criador, é aquele que fez tudo e todas as coisas, e nós te agradecemos por isso. Nós também te agradecemos pela tua palavra, porque sem ela jamais teríamos a possibilidade de conhecer a ti. Obrigado por ter revelado, Pai. Pai, é uma graça tremenda. Muito obrigado por isso. Obrigado por nos ter salvo através do precioso sangue de Jesus. Pai, eu peço que hoje o Senhor me use para trazer uma palavra que seja tanto para o meu coração como para o coração dos meus irmãos que estão ouvindo, e que a gente possa ser edificado, e que a gente possa entender de fato o que significa morar com o Senhor, e que a gente possa aprender, Pai, o que de fato significa ser um homem justo, ser uma mulher justa, que possamos perseverar nessa justiça e nessa integridade. Pai, nos ensine, Pai, com a Tua palavra. Espírito Santo, fale aos nossos corações. É isso que eu te peço em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. A pergunta que eu gostaria de fazer para você ter um momento de pensar, introspecção, é: como é a sua casa? A sua casa é organizada? Ela está suja no momento? Ou, no geral, ela está sempre desorganizada? Cada um, eu sei que tem coisas muito específicas e características muito específicas da sua própria casa, até porque nós somos diferentes. Cada um tem a sua própria personalidade, seu próprio jeito, seu jeito de arrumar as suas coisas ou não. E então, a casa é sempre algo muito único, porque, como eu disse, depende da pessoa que mora dentro dela. Eu não sei se quantos de vocês já tiveram a oportunidade de poder morar com outras pessoas, sem ser os seus pais ou o seu cônjuge. Eu tive essa oportunidade recentemente no seminário. Nem sempre foi tão agradável. Mas a casa, ela mostra muito da própria pessoa, porque a maneira como a gente lida com as coisas e percebe o mundo vai ser exposto e transposto ao nosso redor. Não somente na casa, mas em tudo que nós fazemos. Não é à toa que o próprio Jesus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A ideia, aquilo que você é, aquilo que está dentro de você, vai passar para fora. Da mesma maneira que, se você for uma pessoa super organizada, sua casa vai ser muito organizada. Se você for uma pessoa que adora verde, provavelmente sua casa vai ter muito itens de verde. Ou se você, por acaso, for um amante de rosa, então seu quarto vai ser rosa. Então, aquilo que a gente passa para nossa casa. Entretanto, às vezes, quando você mora em comunidade, como foi um caso que aconteceu no seminário, às vezes nem sempre a sua casa é aquilo que você é. E você tem que compartilhar isso. Então, o meu quarto lá no seminário, eu dividia o quarto com mais 2 amigos meus, e um deles amava ficar no quarto e amava fechar as janelas, ficar naquele breu. E depois, no Brasil, com aquele sol, o cheiro vai subindo, e depois de uma tarde de estudo, você entra naquele quarto escuro, e a paz vai embora, a alegria vai embora, e você vê aquela luz do celular só brilhando na cara do indivíduo,
E a primeira reação que eu tive, a única reação que eu virei e falei para ele, cadê? Eu nem falei o nome, nem falei boa tarde, bom dia. Falei, cadê? Ele, assustado, virou, cadê o quê? Eu falei, cadê o defunto? Porque esse quarto aqui está insuportável. Abri logo a janela para entrar um pouco de luz. Aí você pega o perfume, desodorante, vai jogando, tira o sapato. E, aos poucos, aquela casa que estava com cheiro horrível vai tomando novamente um bom ar. Isso tudo porque a casa é o reflexo daquilo que a gente é. E nessa série a gente vai estudar um pouquinho sobre como é, de fato, morar com Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Como será morar com Deus? E é isso que Davi começa esse salmo com essa pergunta. Na verdade, ele pergunta quem é que pode morar com Deus, né? Quem é que pode... nós já vamos aprofundar um pouco nessa questão, nas maneiras que ele usa, os adjetivos e a estrutura que ele faz, mas a pergunta principal é quem pode morar com Deus? Um Deus que é tão santo, é tão bom, como e quem pode morar com Ele? E a verdade é que, de fato, nós morávamos com Deus na época de Adão. A humanidade vivia com Deus. Entretanto, você que tem feito a sua leitura anual da Bíblia e está em dia, você com certeza já passou pelo livro de Gênesis e você viu que em Gênesis 3 há uma mudança de história. A humanidade cai. De maneira que o mundo está caído. E o mundo está caído não porque o mundo por si só é mau, eu falo do mundo do planeta Terra, mas sim porque quem está morando no mundo é mau. E é o que a palavra de Deus vai dizer. Em Gênesis 3, capítulo 17, Gênesis capítulo 3, versículo 17, quando Deus está decretando a maldição a Adão, ele vai falar, vamos ler o versículo todo, e Adão disse, por ter ouvido a voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ou seja, por causa de uma ação dos moradores, a terra, a casa, entra debaixo de uma maldição. Ou seja, o reflexo desse mundo caído é devido não simplesmente por um mundo ser assim, ou por Deus ter criado o mundo, mas sim porque eu e você e a humanidade decidiu se afastar de Deus, de maneira que essa terra agora é uma terra caída. Entretanto, como apareceu bem rapidamente ali, o mundo é caído, mas existe um Deus que é presente. Um Deus que não abandonou a gente. Mesmo nós pecando, Ele decide se fazer presente mais uma vez e direcionando a humanidade até chegar Jesus Cristo, aquele que verdadeiramente vai nos salvar e nos salva de uma vez por todas. Então, Davi pergunta mais uma vez aqui no Salmo, quem habitará no teu tabernáculo? Quem pode morar no teu santo monte? Tanto o tabernáculo quanto o santo monte são representações muito únicas da presença de Deus. E por isso que eu decidi colocar o nome dessa série de Morar com Deus, porque tanto um como o outro representa a presença de Deus. O tabernáculo é instituído pelo próprio Deus como meio de se fazer presente no meio do povo de Israel. E depois o Santo Monte, que é o Monte Sião, é um monte que, quando Davi traz a Arca da Aliança novamente e coloca novamente na tenda, é nesse monte que ele coloca no Monte Sião, na cidade de Davi, Jerusalém, e que vai trazer novamente a presença de Deus. E se você já leu a parte da Bíblia de Levíticos, você vai perceber que o livro de Levíticos é um livro de transição e de regras, e talvez é um dos livros assim mais fantásticos do Pentateuco, porque ele vai mostrar sobre como ser santo perante um Deus tão santo. E ele vai colocar várias regras em todas as áreas da nossa vida, para que nós possamos, para que o povo de Israel pudesse ter a comunhão com Deus, para que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, habitasse no mundo, numa casa caída. Mesmo essa casa destruída pelo pecado, deturpada pelo pecado, Deus resolve se fazer presente para instruir novamente o seu povo.
E agora eu gostaria de avançar para o segundo ponto: tabernáculo, templo, Jesus e eu. Essas 4 coisas têm uma coisa em comum, e ela é a presença de Deus. Como eu disse, o tabernáculo foi o local em que o próprio Deus deu em visão para Moisés, para que pudesse ser feito, para que Deus habitasse. Logo depois, como alguns já conhecem, quando Davi traz a arca, ele tem o desejo no seu coração de construir um templo, uma casa definitiva que Deus possa morar. E Deus, no momento, fala que não vai ser ele que vai realizar o templo, mas sim o seu filho Salomão. Mas, de fato, a construção é feita e o templo é alicerçado e construído, e realmente a presença de Deus habita no templo. Entretanto, como a gente sabe, já não existe tabernáculo e também já não existe o templo. Ambos foram destruídos, mas há mais ou menos 2000 anos atrás nasceu Jesus, o próprio Deus, o Deus encarnado. Ele mesmo a presença daquilo que a gente mais adora, Deus. E a última parte que eu coloquei ali sobre Jesus e eu, porque nós também podemos carregar a presença de Deus. E a Bíblia vai nos informar isso na carta aos 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 19 e o 20. O apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, no 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, e vai dizer assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Irmãos, esse versículo muda tudo em nossas vidas, porque o que o apóstolo Paulo está falando aqui, está falando que você, é templo do Espírito Santo. É claro que não é qualquer pessoa que é templo do Espírito Santo, mas sim aquele que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, que realmente se humilhou e declara que Jesus é Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, que agora, através do sacrifício de Jesus, nós somos templos do Espírito Santo, e agora já não existe um local específico de adoração, mas sim pessoas reunidas com o mesmo propósito, pessoas que se achegam a Deus. O pastor falou algumas semanas atrás sobre o sacerdócio de todos os santos, e agora todos nós podemos ter acesso a Deus. Nós não dependemos de um sacerdote humano, porque o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, aquele que nos liga diretamente com o Pai. E agora esse texto muda tudo, e tem várias aplicações que nós podemos fazer, e a primeira delas que eu gostaria de falar com vocês e focar, e que vocês pudessem guardar, é que vocês são um santuário. Eu sou um santuário, você é um templo, você é um local de adoração a Deus. E outra coisa que é muito interessante nesse versículo é que eu e você somos templos do Espírito Santo, e eu e você não pertencemos a nós mesmos. Ou seja, o nosso domínio, pelo menos que nós pensávamos que nós tínhamos, agora que de fato nós temos, nós entregamos totalmente a Deus, e Deus que é o nosso senhorio. Ele é o que guarda o nosso corpo, ele que nós pertencemos. E outra coisa muito interessante também que nós vamos ver no versículo 20 é que fala: porque vocês foram comprados por preço. Ou seja, apesar da gente receber a salvação de graça, ela não foi de graça, teve um preço. E o preço foi o sangue de Jesus na cruz. E agora o apóstolo Paulo ele vai terminar esse texto falando sobre a aplicação. Ou seja, se eu sou um templo do Espírito Santo, se eu não pertenço a mim mesmo, e se eu fui comprado por um preço, ele vai dizer: agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E isso muda tudo, porque esse texto vai aplicar para tantas áreas na nossa vida, como, por exemplo, os vícios. Por exemplo, esse texto aplica perfeitamente àquele crente que está fumando ou bebendo ou sendo usuário de drogas.
Porque, de fato, este homem, essa mulher, não está cuidando do templo do Espírito Santo. Ou, por exemplo, imoralidade sexual. Quanto de nós, às vezes, caímos na imoralidade sexual, sendo que alguns têm um vício nisso, na pornografia, mas, através desse texto, nós percebemos que não é os nossos desejos que deveriam se aflorar, mas sim os desejos do próprio Deus. Porque um templo, meus irmãos, só serve com um único propósito: adorar. E adorar somente. O propósito do tabernáculo, o propósito do templo era adorar a Deus e ouvir a voz de Deus. Ou seja, nós, em nossas vidas, nós devemos adorar a Deus e ouvir a voz de Deus. Esse foi o propósito original que Deus criou no Jardim do Éden. Um homem criou para que governasse a terra e, em meio disso, adorasse a Deus. Através disso, adorasse a Deus. Acontece, como eu disse, nós escolhemos o caminho do pecado, nós afastamos de Deus. E somente com Jesus e através da salvação que Ele nos proporciona é que nós podemos voltar ao nosso propósito original. Então, quando eu sair dessa porta, o que eu preciso lembrar é que o meu propósito é glorificar a Deus. E só assim que eu posso, de fato, morar com Deus. Então, afastando de todas essas coisas, por exemplo, outra área que facilmente se aplica a nós é cuidado do corpo. Cuidado, por exemplo, com a alimentação. A glutonaria, meus irmãos, continua sendo pecado. Hoje aconteceu uma situação um pouco engraçada lá na minha casa. Minha mãe fez uma comida que eu gosto muito, uma comida maravilhosa. Peixe frito, arroz e purê. Eu amo aquilo. E depois ela pediu para orar e eu orei. Eu falei: Pai, me ajuda a desfrutar e não pecar. Porque facilmente a gente come e vai comendo um pouquinho mais. E o peixinho frito, meus irmãos, é um quadradinho assim. Você vai comendo e você não vê quantos foi. E aí passa 20 minutos depois que você comeu, você sente aquele peso. E aquele peso normalmente não é o peso do pecado que você deveria sentir, mas é o peso da quantidade de comida que você comeu. E aí você fala: nossa, estou passando mal. Mas é óbvio, são as consequências físicas de um pecado que a gente cometeu. E é através desse texto e de muitos outros é que nós chegamos a essa conclusão. Porque aquilo que era feito para adorar a Deus, agora está sendo feito para poder simplesmente se encher dos seus prazeres. Da mesma forma com a imoralidade sexual. Aquilo que servia para ser um templo santo, adoração a Deus, exclusiva a Deus, agora está se prostituindo com outras pessoas. Ou aquele, por exemplo, a pessoa que está viciada em alguma bebida ou no tabaco, ou seja, em alguma droga, aquele templo que era para louvar, engrandecer a Deus, expor a beleza do Criador, agora está preso a uma coisa tão pequena que domina ele por completo. Isso também aplica para nós, como, por exemplo, falta de cuidado. É normal que as pessoas mais velhas, a idade vai passando e a mentalidade às vezes não muda, e às vezes você quer continuar fazendo aquela maratona, às vezes você quer continuar se arriscando e fazendo aquelas atividades. Entretanto, quando você, consciente do risco, você faz alguma coisa e machuca seu corpo, você não está fazendo um bom uso do tempo. Da mesma maneira, ou seja, são nesses pequenos detalhes que a Bíblia nos mostra quanto que às vezes a nossa mente está longe do nosso propósito principal. Às vezes a gente rapidamente se esquece desse versículo. E um reflexo disso é como nós lidamos com a igreja. Aquilo que era para ser nós o templo, nós atribuímos a um espaço como esse. Então, provavelmente, você já ouviu, ou mesmo você já disse para outra pessoa, falando assim: você não pode mentir aqui porque você está na igreja. Ou alguém coloca uma música e fala assim: você não pode ouvir essa música indecente porque você está na igreja. Como se aqui esse espaço fosse como um substituto do tabernáculo. Mas, na verdade, o que a Bíblia nos fala é que você é o substituto do tabernáculo. Você é o substituto do templo. E por que nós fazemos isso? Porque, na verdade, lá no profundo, lá no nosso âmago, a gente não quer ter a responsabilidade de ser um templo de Deus.
a gente transfere com facilidade essa responsabilidade para um local, porque é muito mais fácil ter a minha vida como eu quero, comer da maneira que eu quero, ter relações sexuais da maneira que eu quero, ter a falta de cuidado com o meu corpo da maneira que eu quero, ter os vícios que eu quero e depois chegar aqui e permanecer puro por alguns instantes. Mas se a gente for ler bem o livro de Levíticos, vamos chegar a uma conclusão que a pureza e a santidade não está envolvida em uma questão de um curto período de tempo, mas sim um estilo de vida. Eles tinham rituais para se purificar. Ou seja, o ato das impurezas não era a normalidade, mas sim coisas e ações que aconteciam, por exemplo, com a morte de um parente, ou, no caso do homem, quando, depois da relação sexual, o deitar do sêmen, ou, no caso da mulher, a Bíblia vai falar sobre a menstruação. Ou seja, a regra e a maioria das pessoas permaneciam-se puras. A impureza, para nós, não deve ser algo natural em nossas vidas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz, porque nós somos templos do Espírito Santo. Amém, igreja? Você é um templo do Espírito Santo. E assim, o jogo muda tudo, porque a gente vai voltar para o Salmo 15, no versículo 1, e parece que talvez ele já não faz tanto sentido para nós. Quando lemos, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem pode morar no teu santo monte? Quem pode habitar na presença de Deus? E a resposta, com base naquilo que o apóstolo Paulo está falando, é que você mora com Deus. Se você é uma pessoa, um crente, uma pessoa que realmente entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, como Romanos 10 vai falar, se você diz, confessa com a sua boca que o Senhor que Jesus é Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ou seja, nós moramos com Deus. Eu sei que talvez foi uma maneira um pouco meio sem ter muita surpresa de falar dessa série, talvez você estava esperando uma forma miraculosa para você morar com Deus e você precisa fazer uma lista de hábitos, mas a realidade é que morar com Deus está totalmente atrelado com a nossa salvação. Se você é um salvo, você mora com Deus. E nós precisamos ter isso em mente. Ter isso em mente quando nós saímos por aquela porta fora e tomando as nossas decisões do dia a dia, pensar que Deus está aqui comigo. Deus está presente em cada momento da minha vida. Então, agora, quando vocês lerem mais, das próximas vezes que a gente for ler, e das próximas vezes que vocês meditarem nesse salmo, quando vocês lerem quem pode habitar no teu tabernáculo, quem pode morar no seu santo monte, a resposta é eu. Não pelo aquilo que eu faço, mas pelo aquilo que ele fez. E agora eu posso morar com ele, de maneira que o véu já não existe mais. Ele se rasgou. E um reflexo disso, por exemplo, é até nas nossas próprias músicas, não é mesmo? A gente estava cantando, né, a música falando que mais vale estar em teus átrios, né? Mais vale estar um dia em teus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Mas isso a gente precisa ter um contexto histórico, porque é uma canção de um salmo da Bíblia numa época que eles estavam debaixo de uma antiga aliança. Agora, na nova aliança, nós estamos todos os dias nos átrios do Senhor, porque eu e você somos templos do Espírito Santo. Amém? Agora eu gostaria de dar uma pequena introdução àquilo que nós vamos fazer nas próximas quintas-feiras e ainda nessa, que é falar um pouco sobre a estrutura desse salmo maravilhoso. E eu coloquei ali o ponto 3, o 5, aquele que. Se você tiver a sua Bíblia na versão NAA, não conferir se nas outras versões está da mesma maneira, mas você vai perceber que em cada início de frase ele começa com aquele que. E a gente vai falar sobre um desses aquele que, e cada aquele que, é muito aquele que, e cada um desses aquele que não se trata sobre um método de salvação, mas sim uma qualidade, uma característica daquele que habita com Deus. Então, Davi se questionou quem poderia habitar no seu santo na presença de Deus, e ele mesmo vai respondendo ao longo de todo o salmo, falando características e qualidades do homem e da mulher que habita na presença de Deus.
Entretanto, é importante frisar mais uma vez que ele não está falando sobre métodos de salvação, porque nós acreditamos que a salvação é só por meio da fé, e da fé em Jesus Cristo. Amém? Então, o que ele está falando aqui são características, e agora, ligando com aquilo que nós falamos anteriormente, que somos templos do Espírito Santo, nós precisamos parar para pensar e refletir durante um momento, porque se somos de fato templos do Espírito Santo e somos de fato salvos pelo poder de Jesus Cristo, nós devemos encaixar nessas características. Por quê? Porque essas são características de uma pessoa que mora com Deus. Ou seja, essas são características que eu e você deve ter. E elas são 5, apesar de terem várias partes e versículos que ele fala mais de uma coisa naquele aqui, mas de maneira geral, ele está falando sobre 5 características, e hoje a gente vai falar sobre a primeira delas, que é o verso 2. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco como funciona os salmos, de maneira geral, escrito na Bíblia. Como você sabe, vocês já devem saber, o conhecimento de alguns, o livro de Salmos é uma coletânea de salmo, ou seja, cada salmo é um hino, uma poesia ou até mesmo uma oração, escrito por diversos autores, sendo ele que provavelmente o mais escreveu, aliás, de fato, o que mais escreveu foi o rei Davi. E assim como hoje, nos dias de hoje, na nossa poesia atual, os poetas utilizam de recursos estilísticos, e sendo um dos principais deles, recursos que eles usam é a rima, no Salmo nós também iremos encontrar a rima, mas não a rima através da sonoridade, mas sim uma rima de ideias. Por isso que às vezes você está lendo um Salmo e parece que a frase anterior parece que é a mesma frase, mas só que com outras palavras. E aqui, no próprio verso 1, a gente já identifica isso, quando Davi fala, quem habitará no teu tabernáculo? E depois ele faz uma segunda pergunta, quem poderá morar no teu santo monte? É uma expressão dessa rima, é uma forma de enfatizar e ajudar na memorização, uma vez que, naquela época, muitos desses salmos eram decorados, não é mesmo? E hoje nós adentraremos no o versículo de número 2. Eu gostaria que vocês pudessem acompanhar a leitura comigo, e a palavra de Deus diz assim: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Como eu disse, está aquele palavrinha ali, as duas palavras, na verdade, aquele que... E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse versículo. E, basicamente, o que Davi faz aqui é aquela ideia que eu falei das repetições. Então, ele vai falar que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. As três, apesar de focarem em coisas diferentes, elas estão falando de uma única coisa em específico, que é sobre a justiça. Então, hoje a gente vai falar sobre o homem justo. Na verdade, sobre o templo justo. Porque, como a gente viu, eu e você somos templos do Espírito Santo. A pergunta que fica, e a pergunta que eu me fiz quando lendo esse salmo, foi: eu sou justo? Eu não sei qual é a sensação quando você lê a Bíblia normalmente no seu dia a dia, mas eu, pessoalmente, quando estou fazendo minha devocional, eu fico fazendo perguntas sobre o próprio texto, perguntas sobre eu em relação ao texto, perguntas sobre coisas que eu vejo ao meu redor em relação ao texto. E uma das perguntas que eu acho que fica claro quando a gente pergunta, quando lê esse texto, é: será que eu sou justo? Até porque Davi está falando que aquele que mora com Deus é justo. E eu sei que Jesus me salvou e agora eu sou um templo do Espírito Santo, então logo eu devo entrar nessas características, nessas qualidades. Então, eu devo ser justo. Mas será que eu sou justo? E a resposta talvez não seja tão legal quanto a gente espera. Na verdade, a Bíblia vai falar, Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 11, vai falar, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ou seja, parece que é um paradoxo, porque como eu posso ser templo do Espírito Santo, como Davi pode falar que aquele que está na presença de Deus é justo, e depois, mais na frente, a Bíblia vai falar que eu não sou justo, e ninguém é justo?
E depois, quando a gente pega, para piorar a situação, Paulo está citando, como está escrito, né, uma referência, e a gente vai ver de onde que é essa referência. E essa referência é de outro salmo, o salmo de número 14 e o salmo de número 53. E a gente vai ver que quem escreveu esse salmo também foi Davi. Então, o próprio Davi está falando que ninguém é justo, ninguém busca Deus, mas aquele homem que está na presença de Deus, ele é justo. Como a gente pode harmonizar essas coisas? E como a gente pode ser justo de fato, se a própria palavra de Deus está falando que eu não sou justo? Eu não sei qual é o sentimento que isso causa em você, mas as primeiras vezes que eu escutava isso, eu ficava arrasado, e ainda hoje fico, porque a palavra, a Bíblia, que não erra, a própria palavra do Deus vivo, está falando que eu não sou justo. E talvez você deve estar pensando, não, mas eu sou justo, sim, eu não faço mal para o próximo, eu sempre tento ser o mais honesto possível, mas mesmo que isso for verdade, coisa que eu pessoalmente duvido, mas mesmo se você for justo para com todas as pessoas do mundo e nunca ter falhado no quesito da justiça, você com certeza falhou com Deus. Porque mais na frente a gente vai ler isso, o próprio apóstolo vai falar, porque todos pecaram. O próprio texto vai dar isso a entender. Então vamos ler mais uma vez o que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Roma, aos romanos. A palavra de Deus diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A palavra de Deus começa falando que você não é justo, que você não busca a Deus, e depois parece que ela pegou meio pesado, porque ela fala que você é inútil. E, de fato, nós somos inúteis, porque nós viramos as costas para aquele que nos criou. E ela continua sendo mais profunda e perfurando o nosso orgulho, falando, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, se você provavelmente já parou para pensar, olhando para a sua vida atrás, você fala, eu já fiz obras boas. Aí nós temos um problema, porque ou a Bíblia está mentindo, ou você está mentindo. E a palavra de Deus não mente, meus irmãos. Então, por mais que a gente aparenta fazer obras boas, na verdade a gente faz elas debaixo de um viés pecaminoso. Isso eu estou falando antes de recebermos a maravilhosa graça, que é o que a próxima parte que o apóstolo Paulo vai falar. Mas antes disso eu gostaria de ler o versículo 19 e o versículo 20 com vocês, que vai dizer assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Paulo aqui está falando sobre o pecado, mas ele também está argumentando contra os judeus e contra os cristãos judaizantes, que são cristãos que ainda estavam apegados aos costumes judaicos, que defendiam que a salvação vinha pela lei. E Paulo ele começa falando como nós somos maus, e depois ele vai falar um pouco sobre o propósito dessa lei. E ele vai falar, depois, ele vai falar aquilo que nós acabamos de ler, que a lei serve para que toda a boca se cale e para que todos nós sejamos culpáveis diante de Deus. Ou seja, a lei não traz o pecado, mas a lei mostra o pecado que habita em nós. E depois no verso 20 ele continua falando, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, nós entendemos, ao ler esse texto, o quão mal, o quão ruim, o quão ingrato nós somos perante Deus. Nós somos seres que, se provavelmente nós estivéssemos no lugar de Deus, nós íamos considerar como abominações. Coisas que nós criamos, coisas que o Criador fez e simplesmente a criação decidiu negar o seu propósito. E se você parar para pensar um pouco sobre isso, isso é tão ilógico, porque pare para pensar com você, se por acaso o seu celular
que tem o propósito dele para fazer as pesquisas e as coisas que você pretende fazer nele parar de funcionar, ou se simplesmente se ele pudesse se rebelar e quando você clica para abrir no WhatsApp, ele abre no Instagram, ou se você, quando fosse atender uma chamada, ele desligar essa chamada, você rapidamente iria, no mínimo, trocar de celular. Provavelmente antes iam ouvir vários gritos, iam ouvir vários estresses, ia falar por que isso daqui não funciona. E depois você finalmente ia dar um jeito de terminar com ele de uma vez por todas. Mas a gente fez muito pior com Deus. Entretanto, ele não nos abandonou. E é o que o apóstolo Paulo vai falar a seguir. Mas antes, mais uma vez, a gente precisa lembrar dessa frase, que a gente era uma casa sem solução. Ao longo do todo o Antigo Testamento, a gente vai perceber o quão sem solução a humanidade é. Se você perceber a história da Bíblia, Gênesis 1 e 2 falando sobre a criação, Gênesis 3 a humanidade cai. E depois Deus dá uma promessa falando que a semente da mulher irá pisar sobre a cabeça da serpente. Então a humanidade começa a partir daí ter uma ambição, um desejo muito forte, quem será essa semente? E a gente vai ver na própria história de Adão e Eva como eles tinham uma certa expectativa sobre esse filho da semente, sobre a semente da mulher. Eles vão ver com Sete, mas, entretanto, Sete também cai e morre. E depois a gente é nos apresentado a Noé, e aí você fica naquela expectativa, é agora. O próprio pai dele falou que Noé é o homem que vai nos livrar do nosso pesar, mas acontece que você bem sabe que Noé, no momento H, o cara vai lá e toma aquele vinhozinho, fica bêbado e cai mais uma vez. E o propósito do livro é: onde está esse filho? Onde está essa semente que vai, de uma vez por todas, terminar com esse mal? E você continua lendo e você agora é introduzido aos patriarcas. E você fala, é agora, é Abraão. Mas só que você vai ver que Abraão também pisa na bola, ele mente, ele foge. Ele não é propriamente uma pessoa com as melhores qualidades. Aí a gente vai passar para Isaac, vai passar para Jacó, e depois a gente chega em José, e o livro termina sem essa semente, sem essa solução. E depois você vai para o livro de Êxodo e você pensa, talvez seja Moisés, e Moisés também não é. E você vai passando livro após livro, lendo a Bíblia, e você fala, onde está essa salvação? O próprio Davi tinha essa ambição tão clara que no próprio Salmo 14, que nós lemos ali, transcrito pelo apóstolo Paulo, no versículo 7, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, Salmo capítulo 14, no versículo 7, olha o que o próprio Davi vai falar depois de desesperado e com palavras tão fortes, falando que não há quem busque a Deus, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Ele termina o salmo com um grito de socorro. E ele fala no verso 7, quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurará a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. O próprio Davi percebia que precisava de haver salvação. E essa é a conclusão que a Bíblia nos faz levar. É isso que ela aponta. Ela está sempre apontando para essa semente. E depois vai chegar os profetas. E aí eles declaram e apontam para a semente de maneira escancarada. E é o que Romanos 3:21 vai começar falando. E Paulo vai falar assim, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. O que Paulo está falando é que a justiça de Deus estava sendo apontada pelos profetas e pela lei. E agora, quem é essa justiça de Deus? O próprio Jesus, o Deus que se fez carne, o Deus que veio com um plano em obediência ao Pai para nos libertar de uma vez por todas.
quando nós vamos lendo a Bíblia e o Antigo Testamento, chegamos ao fim dele e falamos, ok, até agora não tem solução. Mas assim que você passa aquela paginazinha em branco e você chega no livro de Mateus, você vê Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que vai trazer salvação ao mundo caído, aquele que vai possibilitar eu e você estar novamente, como Adão estava no Éden, junto ao Pai. Aquele que pode habitar e morar com Deus. Só através dele é que nós temos acesso. Mas só que olha o que Paulo vai falar em Romanos capítulo 3, os próximos versículos, e o versículo 22 começa dizendo: e a justiça de Deus, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Meus irmãos, nós carecemos da glória de Deus, mas graças a Jesus Cristo, que veio e morreu em nosso lugar e ressuscitou, agora nós temos essa carência suprida, porque nós podemos contemplar novamente a glória de Deus. E agora, em continuação, ele vai falar sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora eu pergunto novamente, você é justo? E a gente pode responder sim. Não por feitos nossos, não por obras nossas, mas sim porque Ele nos justificou. Ou seja, nós somos injustos sendo justos, porque, de fato, nós não conseguimos ainda praticar toda a bondade, toda a justiça como deveríamos, mas, de fato, Deus, o Pai, quando olha para nós, enxerga Jesus Cristo como um filtro e enxerga eu e você como homens e mulheres justos, dignos de ser templos do Espírito Santo, dignos de morar novamente com Deus. E depois Paulo vai falar agora sobre o orgulho, esse orgulho que nos separava de Deus, esse orgulho que nos impedia de nos aproximarmos de Deus, de praticar obras de justiça. Paulo agora vai fazer uma pergunta, ele mesmo vai dar a resposta. Ele pergunta: onde fica então o orgulho? Onde fica aquela coisa que nos afastava de Deus, aquela coisa que foi parte do pecado original, aquele sentimento que Adão e Eva teve de poder ser Deus? Onde fica esse orgulho? E Paulo vai responder: foi totalmente excluído. Ou seja, se eu e você falamos que nós somos verdadeiros crentes e filhos de Deus, filhos do Pai, nós não podemos ter orgulho. Não é à toa que as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Marcos é: arrependam-se. O nosso evangelho que nós seguimos é um evangelho de arrependimento, é um evangelho de humilhação, porque nós percebemos que tudo aquilo que nós temos e possuímos não é por obra e esforço nosso, não é por obra da lei, não é por obra do nosso braço, não é pela nossa inteligência, ou pela nossa destreza, ou nossa sagacidade, ou sabedoria, não. Tudo aquilo que nós temos e possuímos é graças ao único Deus Criador que decidiu se fazer carne e salvar a nossa alma. E aí ele continua por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, a lei da fé. E aí a conclusão de Paulo: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Irmãos, isso é maravilhoso, porque agora tira um peso das nossas costas, porque para você morar com Deus, habitar com Deus, não depende mais daquilo que você faz, não depende do seu esforço, porque Ele mesmo derramou o sangue naquela cruz. E depois o último versículo dessa perícope, dessa parte, o apóstolo Paulo vai falar sobre a lei. Ele vai dizer: então, anulamos então a lei por meio da fé? E ele vai responder: de modo nenhum, pelo contrário, nós confirmamos a lei. E quando você vai pesquisar sobre o Salmo 15 e vai ver sobre os comentários rabínicos sobre esse salmo, a maioria dos comentaristas falam que o Salmo 15 é um salmo didático, é um salmo de ensino, é um salmo que resume todas as leis que o judeu teria que praticar. Então agora nós chegamos à conclusão
que eu fui justificado por Jesus. Você foi justificado por Jesus. E agora, eu e você praticamos justiça porque nós somos justos. Então o processo inverte. Você não é justo porque você pratica justiça, mas porque você é justo, nós temos que praticar a justiça. Então, novamente, nós temos que ler o Salmo 15, o verso 2, e ver ele de uma maneira diferente. Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Ou seja, porque eu e você somos justos, nós temos que viver justamente. E agora, onde isso aplica em nossas vidas? Meus irmãos, aplica em todas as áreas da nossa vida. Porque esse salmo agora ganha uma nova roupagem, uma nova forma de visão. E agora uma maneira da gente praticar a justiça é em relação às leis. Romanos capítulo 13 vai falar que toda autoridade, todo governo é imposto pelo próprio Senhor e nós devemos obedecê-lo desde que não interfira as ordenanças do próprio Senhor, desde que não interfiram com a palavra de Deus. Então, nós devemos obedecer. E um exemplo facilmente que a gente não obedece é, por exemplo, no trânsito. Quantos de vocês, para virem para cá, talvez ultrapassaram o limite de velocidade? Quantos de vocês viram um sinal de stop e falaram, não precisa parar, é só dar aqui uma... é que eu estou vendo que está livre. Mas a realidade é que são essas pequenas coisas que demonstram, número 1, que realmente nós não somos justos, e número 2, que nós precisamos, de fato, de um justificador, e número 3, que às vezes não estamos vivendo de acordo com aquilo que Jesus nos salvou e Jesus nos chamou. Por exemplo, outro exemplo, compromissos. A palavra, o Salmo vai falar, aquele que vive com integridade, vai falar, de coração fala a verdade. Quantos de nós, às vezes, na nossa conversa, somos despretensiosos e falamos, não, vamos jantar um dia, vamos ter uma refeição, e aquilo só são palavras jogadas ao léu, porque o nosso coração não está com a verdade imposta, mas está com um engano. E essas coisas, eu estou vendo aqui alguns irmãos, e alguns irmãos riem, outros abaixam a cabeça e ficam tristes, é um misto de emoções, mas, de fato, são áreas que nós precisamos mudar em nossa vida. Por exemplo, aquelas meias-verdades. Irmãos, é mentira, não é verdade. Ou seja, nós não estamos sendo, de fato, um templo do Espírito Santo da maneira que nós deveríamos ser. Nós não estamos sendo justos como deveríamos ser. Nós não estamos praticando a justiça. Você lá que compra lá aquele gato net, lá, aquela box com 1001 canais. Gente, aquilo é contra a lei. Nós estamos fazendo pouco caso das coisas do nosso cotidiano. Por quê? Porque, como eu disse, nós facilmente transferimos a responsabilidade de um templo do Espírito Santo, que somos nós, para um local como esse. Então, a nossa vida está toda bagunçada, toda cheia de falta de justiça, mas aqui dentro, aí sim nós paramos um pouco, nós lemos a Bíblia e nós podemos falar, nossa, eu estou num lugar santo. Mas a realidade, meus irmãos, é que se você está aqui com a vida toda de cabeça para baixo, fazendo a sua própria justiça, que nós sabemos, e a Bíblia nos mostra que é injustiça, esse lugar não vai trazer santidade nenhuma para a sua vida. Porque não se trata de prédio, não se trata de cadeira, não se trata de um púlpito, mas sim de palavra e de poder. Se trata de homens e mulheres que transformam a sua vida. E é muito interessante como toda a Bíblia vai abordar essa questão. E, por exemplo, o próprio apóstolo Pedro vai falar isso em uma das suas cartas, em uma das suas epístolas, e Pedro, capítulo 2, no versículo 18, ele vai falar isso, versículo 16, ele vai falar, como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Eu e você devemos ser servos de Deus. Quando na igreja, quando no trabalho, quando no meu relacionamento conjugal, quando com meus filhos, sim, 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 porque devemos ser servos de Deus em tudo. Aquela não declaração de imposto que você faz, que você pensa assim, não, estou salvando aqui. Irmãos, é errado. E nós estamos envergonhando o Evangelho. É claro que Deus nos perdoa se nós realmente, verdadeiramente nos arrependermos. Mas nós precisamos ser cautelosos. Aquela conta da Netflix que você pegou do seu amigo e até hoje você não devolveu, é errado.
Está lá na cláusula de contrato. Sabe, meus irmãos? E aí a gente vai percebendo as coisas na nossa vida como falta justiça em nós. E eu não sei você, mas acho que é uma dupla vergonha você não ser justo, ser justificado e ainda não praticar obras de justiça. Quer dizer, você não tinha nada, você recebeu tudo e você quer voltar ao nada. Nós aparentamos muitas das vezes com as pessoas que, como o povo de Israel no deserto, não, eu quero voltar. Por quê? Porque essas coisas pequenas têm nos afastado do reino de Deus. Essas coisas pequenas como as leis, os compromissos, a verdade, coisas tão pequenas comparado à grandeza do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Mas a gente só recebeu essa justiça por conta de um Deus que nos amou. E se você quer amar como Deus nos amou, venha para a próxima quinta-feira, porque a gente vai falar sobre isso. É o próximo aquele que é. Amém? Gostaria que vocês pudessem se colocar de pé, todos vocês. Baixasse a sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Pai, Pai, nos perdoa, Pai, porque a gente não é justo de fato. Nosso coração anseia por obras más. A gente está esperando aquele momento para poder ir à frente e praticar o mal. Nos perdoa, Pai, mas nós te agradecemos, já te agradecemos todos os dias na nossa vida e vamos te agradecer por toda a eternidade, porque Jesus, o Cristo, o meu Senhor, o nosso Salvador, morreu em nosso lugar, ressuscitou e assim nós somos justos. Obrigado porque através do sacrifício dele, eu e meus irmãos aqui da VNP somos templos do Espírito Santo. Pai, eu volto a pedir perdão mais uma vez, porque mesmo sendo justificados, nós ainda andamos muitas das vezes como injustos, ao ponto de não haver distinção, Pai, entre nós e os que estão no mundo. Pai, nos perdoa por isso, Pai. E Espírito Santo, eu peço de todo o meu coração que o Senhor nos ajude a procurar essa justiça. E essa justiça só vai ser concretizada em nós com a meditação nas Tuas Escrituras e com a oração e com o espírito humilhado. Quebre o nosso orgulho, Pai. Quantos de nós procuramos a nossa própria justiça? Quantos de nós tentamos procurar as nossas próprias verdades? O mundo tem feito isso, Pai. O mundo hoje em dia tenta arrumar a solução para o problema da humanidade em tudo. Os comunistas vão falar que o problema é a burguesia, os feministas vão falar que o problema é o machismo, outros vão falar que o problema é a falta de amor, outros vão falar que o problema é a falta de uma produtividade, outros vão falar que o problema é o governo, outros até em sua completa ignorância vão falar que o problema é a religião, mas nós sabemos, Pai, que o verdadeiro problema sou eu. O verdadeiro problema sou eu que virei as costas para Ti, eu é que deixei de seguir o meu propósito, o propósito que o Senhor estabeleceu por mim, mas eu de fato não conseguia voltar para o Senhor, mas o Senhor escolheu estender a mão e me tirar do lamaçal, tirar das trevas, e agora eu posso louvar o Teu grande nome, e agora eu posso Te adorar, e agora eu posso ser considerado justo pelo aquele que é o mais justo, aquele que nunca cometeu nenhuma injustiça, o meu Senhor Jesus Cristo. Pai, nos ajude nas pequenas e nas grandes coisas. Me ajude em relação a ser um templo do Espírito Santo. Não deixe que a glutonaria, a imoralidade sexual, os vícios tomem conta do meu corpo, mas pelo contrário, que o Senhor seja o único a tomar conta deste templo do meu corpo. Pai, nos ensine, Pai, como o Senhor já tem ensinado. E eu peço que essa palavra não seja simplesmente uma fonte de conhecimento para nós, mas que possa ser algo que vai nos mudar, algo que vai mudar. Pai, no início dessa mensagem eu falei que a casa é um reflexo da pessoa. Pai, que a nossa vida, o nosso corpo seja um reflexo do Senhor que mora aqui dentro. Pai, por favor, more conosco e nós te agradecemos porque moramos com o Senhor.
Eu faço essa oração a Ti, meu Pai, pelo poder do Espírito Santo, aquele que abriu os nossos ouvidos para o Evangelho, em nome do Salvador, o meu Senhor, o precioso Filho, o primogênito, nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.